Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, bem-vindo a mais um Minuto Saúde UMC. Meu nome é Túlio Marques Cunha e hoje vamos falar com o Dr. Alex Pereira. Dr. Alex, ele é ortopedista, especialista em coluna. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Túlio. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui. É um prazer imenso aí. Alex, sua subespecialidade, né, coluna dentro da ortopedia, é uma das mais procuradas. E um dos temas muito comuns é hérnia de disco. Então, o que é hérnia de disco? Hérnia de disco é uma patologia aí, onde o disco intervertebral, assim, para explicar um pouquinho melhor, na coluna a gente tem vários segmentos, né? Cada segmento que a gente tem dois ossos, que são as vértebras, e entre esse osso a gente tem uma estrutura que ela é mais macia, como se fosse uma cartilagem, assim, mais macia mesmo, que a função primordial seria absorver impactos. Esse disco, então, a face de fora dele é um pouco mais dura e a de dentro é bem macia. Por alguns motivos, você pode ter um estufamento desse disco, ou ele pode se romper e o material de dentro sair para fora. Esse fato dele estufar ou do material sair para fora são as hérnias de disco, que se ela sair em direção posterior da vértebra, nessas situações ela pode sim comprimir a raiz neural e o paciente ter uma dor, que aí dependendo da posição da hérnia e dependendo do tipo que ela for, a dor pode ser diferente. A gente pode ter uma dor com características distintas, entendeu? E eu posso ter hérnia tanto na coluna cervical, torácica e lombar? Tem diferença? Pode. Geralmente você vai ter hérnia nas colunas, digamos assim, nos segmentos anatômicos, em que eles forem com maior mobilidade. Então, por exemplo, a coluna cervical e a coluna lombar são regiões do corpo que têm uma mobilidade muito grande. Então, a chance de você ter uma hérnia de disco nessas regiões são maiores. Já a coluna torácica, como a gente tem as costelas que saem das vértebras, a coluna torácica ela é uma coluna muito estável. Como ela tem menos movimento, a chance de ter uma hérnia de disco nessa região é muito menor em relação às colunas cervicais e lombares. E existe assim, alguma causa, algum fator de risco que predispõe a ter hérnia? Assim, essa é uma pergunta bem comum. Como que chega no consultório assim, com hérnia e fala assim, mas por que eu tive? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que para você ter uma hérnia de disco, não precisa ser um grande acidente, assim. Você não precisa ter um grande acidente com muita energia, nada disso. Às vezes, um simples movimento de você fazer uma torção no tronco já pode sair. Então, assim, geralmente trabalhadores braçais, pessoas que têm uma sobrecarga do disco, de carregar muito peso, de fazer uma atividade física, às vezes com muito impacto, tem um pouco de predisposição, entendeu? Mas nem sempre a hérnia de disco em si, ela vem do evento agudo. Às vezes você pode ter a hérnia de disco porque aquele segmento ao longo da vida, ele veio degenerando, ele veio perdendo altura, e com isso ele causou ali um abaulamento do disco, que teve um pouco mais de conteúdo e fez uma hérnia de disco, entendeu? Então não necessariamente a hérnia ela é de um evento traumático, ela é de um evento agudo, entendeu? Então assim, mas basicamente pessoas que são trabalhadores braçais, pessoas que carregam mais peso, têm um pouco mais de predisposição para ter. E que eu entendi, o principal sintoma é dor. Sim. E aí eu queria que você diferenciasse assim, existe uma dor aguda ou geralmente é uma dor crônica que eu vou investigar e eu acho, é uma hérnia causadora disso? As duas situações. Geralmente você tem dor por dois motivos. Ou a dor ela pode ser por conta da compressão que a hérnia está fazendo no nervo, ou a dor pode ser pela inflamação que ela provoca no local. Quando você tem uma hérnia aguda, você pode ter a dor tanto pela compressão quanto pela inflamação no local. E aí, se for uma inflamação muito importante, o paciente vai ter sim uma limitação por dor muito grande. Então, nesses casos, são pacientes que chegam com a dor muito aguda, com a limitação funcional muito grande, por conta desse componente tanto inflamatório quanto compressivo. Nas hérnias crônicas, digamos assim, aquelas que ao longo da vida vai se desenvolvendo, a gente geralmente não tem esse componente tão agudo. Então são pacientes que ele consegue referir para você, eu estou tendo uma piora da minha dor, uma piora na minha qualidade de vida que vem de 3 anos para cá, vem de 4 anos para cá. Hoje eu estou muito limitado,
mas assim, eu consigo ver com você que isso vem piorando com o tempo. Então, as queixas são um pouco diferentes. E do tipo de dor que o paciente vai ter, se é dor só lombar, se é dor que desce para a perna, se é dor só no pescoço, se é dor que vai para o braço, depende de onde está a hérnia. Se ela comprime ou não alguma estrutura nervosa, se ela inflama ou não alguma região específica. Sobre atividade física e hérnia, eu quero ver duas coisas com você. Uma é no sentido assim, existe algum tipo de atividade física que predispõe a ter hérnia, que é pior? E outra coisa é no sentido assim, como a atividade física / fisioterapia pode ajudar no tratamento, por exemplo, da dor ou da hérnia? Tá. Seguinte, então deixa eu ver se eu consigo te responder de uma forma mais clara. Existem algumas atividades físicas que não são tão benéficas para a coluna, digamos assim. Toda atividade física que você faz, geralmente com impacto axial, tipo corrida, tipo atividade que tem muito pulo, ao longo do tempo ela pode, pela própria zona de carga, pelo vetor de força, ir degenerando teu disco. Então essas são atividades que ao longo do tempo assim, ela vai ter uma predisposição a você ter uma doença degenerativa ali. E alguns efeitos fatores, digamos assim, paciente com musculatura mais fraca, paciente com peso mais elevado, trabalhador braçal que carrega muito peso. Então, ele tem, e a gente vai para o rumo do exercício, para pacientes que levantam muito peso do chão, mais agachados, você tem uma predisposição a ter uma lesão aguda ou crônica. Agora, na parte preventiva, então o paciente está com dor. Se a gente for pensar o seguinte, vamos dividir em duas partes isso. Se a gente for pensar do ponto de vista do que eu posso fazer para proteger minha coluna, então digamos que uma atividade física, que você faz um fortalecimento de abdômen importante, que você faz um fortalecimento da musculatura das costas, que aí na região lombar a gente chama de musculatura paravertebral, importante, ter um tronco mais estável, você está protegendo a tua coluna. Então toda atividade física que você consegue fazer um fortalecimento dessas regiões é benéfico. Na crise aguda, a fisioterapia ela tem duas partes dela importantes. A parte analgésica, que é você pega o paciente que tem uma dor, e aí por dor o paciente pode ter tanto a dor que vai para a perna, quanto a dor pelo músculo que fica mais contraído, e ela é importante, tanto por tentar liberar um pouco esse músculo, diminuir o processo inflamatório na dor que desce, restabelecer a função do paciente. Porque às vezes você pede para o paciente fortalecer, às vezes numa academia, ou numa outra atividade, no pilates, e o paciente às vezes não consegue pela dor que está limitando ele. Então a fisioterapia tem esse papel principal de tentar diminuir essa inflamação e ao mesmo tempo tentar proporcionar um fortalecimento. O paciente diminuiu a fase inflamatória, tem um controle melhor da dor, a gente consegue um fortalecimento melhor. E aí objetivando isso, fortalecer o tronco, estabilizar tanto o tronco quanto a região cervical, para a gente tentar uma prevenção de dor e uma melhor qualidade de vida, entendeu? Quem é o candidato à cirurgia? Quando que você toma a decisão assim, esse paciente precisa de um tratamento cirúrgico? Então, assim, quando a gente fala em hérnia de disco, geralmente o que acontece? O tratamento cirúrgico para hérnia de disco ele é um tratamento de exclusão. Ele não é o tratamento mais comum. Geralmente a imensa maioria das hérnias de disco são tratadas com tratamento conservador. Mas existem alguns sinais que para a gente predispõem ao paciente evoluir para um tratamento cirúrgico. Primeiro, se o paciente chega na apresentação para a gente com um déficit neurológico muito importante, ou seja, uma perda de força no braço ou nas pernas, esse paciente, se tiver uma perda de força importante, principalmente se ela for progressiva, geralmente o tratamento cirúrgico é um tratamento mais precoce. E aquele paciente que você tenta o tratamento conservador, e aí dentro do tratamento conservador hoje, a gente tem inúmeras opções. Fisioterapia, o fortalecimento, medicamentos, às vezes bloqueios, que são procedimentos que a gente vai com a agulha e coloca a medicação lá onde a hérnia está para tentar diminuir a inflamação. Então, todos esses procedimentos fazem parte do tratamento conservador. Então, se você faz o tratamento conservador adequado no paciente, espera um período de 6 a 8 semanas, o paciente não tem uma regressão importante da dor, com a limitação funcional muito importante, geralmente esses pacientes são candidatos a um tratamento cirúrgico. Desde que você consiga visualizar que, de acordo com o local da lesão, com a característica dela, você com o procedimento cirúrgico vai conseguir ajudar aquele paciente, entendeu? Então, sim, quando a gente junta todos esses fatores, são nesses casos. Mas o importante é o seguinte, tratamento cirúrgico para hérnia de disco não é o comum. Assim, o comum é o tratamento conservador. Você falou, mas só para a gente reforçar e finalizar.
paciente, você fez o diagnóstico de uma hernia de disco, ele está com uma dor já mais controlada. O que você vai recomendar para ele de atividade física, ou de fisioterapia, ou de reabilitação? É pilates, é musculação, é fisioterapia? Você falou sobre fortalecimento, mas para a gente ressaltar isso para o pessoal. Tá, então é o seguinte, a medida como inicial, o paciente vem no consultório com a dor mais importante ou limitação importante. Geralmente a gente entra com a parte medicamentosa, encaminha para fazer um trabalho de reabilitação. No começo, o paciente tem uma limitação funcional importante, a gente geralmente encaminha para fisioterapia e depois a gente tenta progredir esse fortalecimento. E aí, durante a progressão, pode ser um pilates, pode ser uma academia, o importante é que ele tenha como mentalidade um fortalecimento de tronco importante, um fortalecimento abdominal importante, um alongamento de membros inferiores ou membros superiores, dependendo de onde tiver cometido, para a gente ter uma biomecânica da marcha mais próximo do normal, para a gente estabilizar essa região. Então, o fortalecimento de tronco, ele é possível sim ser feito no Pilates, como ele é possível ser feito na academia. A gente precisa de disciplina, tempo, o paciente entender todo o processo, porque não vai começar um fortalecimento na terça e na quinta vai estar bom. Então é um negocinho que a gente precisa entender que aquilo é um processo gradual. E esse basicamente é o tratamento. E aí, dependendo da limitação do paciente, da capacidade dele de exercer ou não atividade, às vezes, igual eu te falei, você pode associar nisso, fazer algum bloqueiozinho para melhorar a dor do paciente, entendeu? Mas basicamente, seria basicamente isso. Alex, excelente, muito obrigado aí pelas suas... Eu que agradeço. Minuto Saúde UMC.